A gente hoje vive um período democrático, entre aspas, não é? Onde pode dizer o que quiser e tal. Quando o Noelder veio para cá, jovens que viram aquela coisa estranha de tanto de guerra na rua, aquela coisa toda, e começaram a sofrer uma repressão muito forte. E o único caminho que tinham era o Palácio do Bispo. Ele até fez umas festas no Palácio do Bispo. Abriu. Tinha umas coisas, umas festas, o povo ia pra lá, tocar violão, e lá vai, e o povo todo aperreado. E Maria, o padre está patrocinando a parecer Sodoma e Gomorra, e não era, né? De Ariano Suassuna, o comunista, como é que é? Paulo Cavalcante. De um a outro, todo mundo ia, todo mundo queria ir. Lutava por ter um espaço. Aquele Palácio do Bispo era bom para isso mesmo, porque não serve para nada, só serve para isso. Tanto que ele nem quis morar ali, né? Achou aqui talvez frio, esquentava com os jovens, com as crianças, ele esquentava e saiu para morar num lugar completamente diferente. Agora, é engraçado uma coisa. Dom Helder, se a gente for observar, ele também, ele era vamos dizer assim, o sujeito que era muito simples, mas gostava muito de um afago. Dom Helder era um camarada que gostava da televisão, uma luz, de um rádio. Eu tenho uma coleção que pouca gente tem, do olhar sobre a cidade. Tanderini, tem dias que eu chego aqui em casa meu de porre, vou fumar charuto e vou ouvir. Pena que o rádio não bota mais aquelas coisas. Botou até a semana passada. Não é? Né? Sim, mas bota quando eu dou homenagem, que devia ser uma coisa que a Rádio Olinda, permanente, que bota tanta porcaria lá, devia botar aquilo mesmo, toda manhã, como ele fazia. Eu mesmo me insurgi contra a retirada do programa para entrar outra coisa qualquer. Né? Ele era, em alguns programas, ninguém pode ser gênio o tempo todo, mas em alguns programas ele atingia genialidade. Eu me lembro de um que o programa dele era Os Restaurantes do Recife. Um programa de rádio acho que é Rádio Olinda. Rádio Olinda. O restaurante. E aí ele começou a falar dos restaurantes e os pratos, lagosta, filé, o programa inteiro sobre comida, e a comida é enormemente sofisticada. Aí chega no fim, se vira para a gente está ouvindo, aí o fim da crônica foi essa. E quem vê tanta fartura e tanta comida, haverá de pensar que não há fome no Recife. Mas há, e como. O duplo sentido do como. Mas há fome. E como há fome, ou eu como. Essa dualidade que é absolutamente genial. Realmente faz falta. Alguns programas dele são inesquecíveis. Tanderini, agora é você. Você é uma pessoa que foi para um trabalho com o Dom Helder. Marieta foi um trabalho assim, mas eu acho que não vivia muito com ele. Zé Paulo também. Mas você, eu acho que era a pessoa que mais estava com ele. Quer dizer, o Trapeiro de Emaús, que é um grande projeto, uma coisa que a gente tem que valorizar, não é? Foi uma coisa que ele... Ontem eu vi uma geladeirazinha lá na casa dele, um negocinho do Trapeiro de Emaús e o telefone, né? A primeira vez que você viu o Dom Helder, você já era amigo dele, você veio para cá por causa dele, você já morava. Como é essa tua história? Bom, veja, em primeiro lugar, até 68 eu morava na Itália, porque eu sou italiano. E eu vi a imagem de Dom Helder pela primeira vez, eu lembro, numa noite de Natal de 67. Eu estava num pequeno lugarejo no interior da Itália e era a noite de Natal, estava passando um programa religioso. E, por sorte minha, eu nunca tinha ouvido falar de Dom Helder, não conhecia, mas era um programa que apresentava a figura desse homem, desse pastor. E ele falando dos problemas do Nordeste. Então, fiquei impressionado. Mas foi a imagem que ficou... Se era noite de Natal, não é? Se a gente tem a imagem da estrela guia lá de Belém, sim, foi uma coisa meio mística isso.
Você está na Itália, no interior da Itália, e vê um padre do Nordeste falando Nordeste, Brasil. bater aqui, meu amigo, isso é coisa de Deus. Exato, são aquelas coisas que, como a gente diz, né? Que não são coincidências. Né? São deusdências. Pronto, isso foi em dezembro de 67. Um ano depois, exatamente 15 dias antes do AI-5, eu cheguei ao Brasil. E eu fui parar logo, primeiro ano, no Nordeste, só que não em Pernambuco, mas no Piauí, em Teresina. Então, tive o privilégio de conhecer o Brasil, alguma coisa do Brasil. E o pior do Brasil. Exatamente, partindo de lá de Teresina, certo? E aquilo me marcou, certo? Daí eu fui para São Paulo, passei 10 anos em São Paulo, como operário de fábrica, conheci na época Dom Paulo Evaristo, e claro, e ouvia falar de Dom Helder, mas nunca tinha encontrado com ele. Mas o dia que você viu, assim, carne e Então, isso foi em julho de 79, 4 meses depois que eu me mudei de São Paulo para Recife. E eu vim para Recife com a família, a convite de um amigo, para trabalhar aqui. E um padre da Diocese de Recife, que tinha me conhecido um ano antes em São Paulo, sinalizou a Dom Helder a minha presença aqui em Recife. Como em São Paulo eu tinha vivido durante vários anos uma experiência pastoral com Dom Paulo Evaristo, chamada Pastoral Operária, então esse padre aqui sugeriu ao Dom Helder que talvez eu poderia dar uma ajuda aqui com a experiência que eu tinha vivido em São Paulo. Então, em julho, não lembro exatamente o dia, mas na primeira quinzena de julho, Dom Helder me chamou. Eu fiquei absolutamente surpreso, porque não conhecia Dom Helder pessoalmente. Ele nunca tinha me encontrado. Como é que ele vai me chamar para uma conversa? Então, foi a primeira surpresa. E aí ele me chamou lá nas fronteiras para conversar, perguntou do trabalho que tinha feito em São Paulo, expliquei um pouco a minha experiência, e aí me fez a proposta de colaborar na Diocese, justamente nessa atividade chamada Pastoral Operária, de animar aqui na Diocese uma atividade pastoral no meio operário. Agora, daquele primeiro encontro, o que me marcou mesmo foi o final, porque a gente conversou e aí, quando terminamos a conversa, eu levantei para sair, me despedi dele, mas aí ele levantou comigo e veio me acompanhando até o portão. Fazia isso sempre. E eu fiquei meio sem jeito. Quando ele abriu o portão, eu fui saindo e ele ficou aí. Aí fui andando, depois me virei mais, cumprimentei ele mais uma vez, até que quando virei a esquina, ele fechou o portão. Quando depois, anos depois, fui trabalhar com ele nas fronteiras, aí eu percebi que ele fazia isso absolutamente com todo mundo. Podia ser a pessoa mais importante do país ou a pessoa mais humilde, ele sempre acompanhava todo mundo até o portão. Num gesto de deferência, de atenção, de respeito à pessoa que me deixou encantado desde o primeiro momento. Aquilo me marcou já desde o primeiro dia.